Certo, pessoal, na última parte envolvendo radioatividade, a gente vai ver os processos de fissão e fusão. Acompanhem comigo. O processo de fissão nuclear acontece quando eu tenho um núcleo muito pesado e esse núcleo se divide em outros núcleos menores que são mais estáveis. Esse processo ele pode ser tanto artificial quanto pode ser natural. Eu posso encontrar esse processo na natureza. Esse processo daqui acontece de forma que muita energia é liberada. Inclusive, essa energia é utilizada para a gente criar ou reatores de energia nuclear ou para eu criar bombas nucleares. Se a gente estiver pensando no processo artificial de fissão nuclear, o que eu posso fazer para criar esse processo? Eu jogo em cima de uma amostra, em cima de um núcleo de urânio 235, um nêutron. Esse nêutron ele é capturado pelo núcleo do urânio 235 e ele aumenta em 1 unidade a sua massa, ou seja, ele vira um urânio 236. O urânio 236 ele é muito instável, então ele tende a se quebrar e nesse processo de se quebrar, ele se converte em dois átomos diferentes, um átomo de criptônio e um átomo de bário, um pouco de energia e além disso ele libera 3 nêutrons no processo. O que a gente sabe sobre esse processo é que se a gente for pensar em termos daquilo que a gente chama de lixo nuclear, ou seja, um material que é naturalmente radioativo, a gente tem o bário como resultado desse processo. E o bário é um material radioativo. Ele é um material perigoso no processo de quebra de um núcleo de urânio 235. Notem que, se eu estou interessado em fazer em grande escala o processo de fissão, tanto para usar como uma bomba ou para usar em termos de uma usina nuclear, o que eu faço é a repetição desse processo várias e várias vezes. Essa repetição do processo é descrita como uma reação em cadeia, na qual, ao pegar e jogar um nêutron em cima de um átomo de urânio 235 e obter como resultado disso 3 nêutrons, esses 3 nêutrons podem colidir contra outros 3 átomos de urânio. E assim esse processo vai se repetindo várias e várias vezes. Eu preciso gastar energia para lançar um único nêutron em cima de um átomo e depois eu simplesmente espero o processo da reação. Esses outros nêutrons que vão atingir outros átomos de urânio 235. Se eu fizer esse processo de forma descontrolada, eu tenho uma bomba nuclear. Por outro lado, se eu fizer esse processo de forma controlada, eu tenho uma usina nuclear. Na usina nuclear, a quebra do meu urânio leva à produção de energia. Essa energia é utilizada para aquecer e ferver uma água. Eu obtenho aqui um vapor de água pressurizado a uma pressão grande. Essa água pressurizada na forma de vapor vai ser lançada contra uma turbina. Movendo as pás da turbina, tu consegue fazer com que um gerador de energia elétrica converta a energia do movimento das pás em energia elétrica. E essa energia elétrica pode ser transmitida. Tudo que eu preciso fazer é repetir esse processo de forma controlada, para que o meu reator nuclear, o local onde estão as amostras de urânio, não se sobreaqueça. Para isso, eu tenho como representado aqui do lado bastões de carbono. Esses bastões de carbono eles são colocados e retirados dentro do reator para controlar a velocidade da reação em cadeia, para evitar que a temperatura do reator suba a valores elevados. Então eu tenho um sistema automático que quando a temperatura sobe demais, as barras de carbono são introduzidas no reator, quando a temperatura é baixa ou a velocidade de transformação, de reação é baixa, essas barras de carbono são retiradas. Barras de carbono são utilizadas porque elas têm a capacidade de absorver nêutrons em excesso desse processo. Então eu acabo parando o processo de reação em cadeia. Agora, se a nossa ideia for ver o processo de fusão, a fusão é o contrário da minha fissão. Enquanto na fissão eu quebro núcleos que são pesados, na fusão eu junto núcleos leves formando núcleos mais pesados, com um número de massa maior. Nesse processo eu vou ter também liberação de energia, mas uma quantidade de energia liberada muito maior do que na fissão. Eu também libero nêutrons nesse processo,
Só que esse processo não tem como resultado um material radioativo. Eu não tenho um lixo radioativo aqui. Se a gente estiver pensando em termos do Sol, o Sol ele junta dois isótopos de hidrogênio e nesse processo de juntar dois isótopos de hidrogênio, o resultado é energia, um nêutron e mais um isótopo de hélio, que não é radioativo. Então esse processo poderia gerar, se eu criasse um reator para ter uma usina de fusão, na qual o resultado da energia fosse maior do que aquele inicial para aproximar e juntar dois núcleos de hidrogênio, eu teria aqui como resultado uma energia completamente limpa, em que eu não tenho o lixo nuclear. Com relação aos processos de fissão e fusão, esses são os pontos que a gente precisa observar. Agora, se a gente for observar como que acontece, como que são colocadas as questões sobre fissão e fusão nos vestibulares, a gente pode pegar essa questão da URGS de 2012. Então, no próximo vídeo, a gente resolve essa questão.